é o Dr. Tássio Lima Luz e Tavares, falando da página do Doutor Idoso, te ajudando a acabar com as dores no corpo, aonde quer que elas sejam, em 2 meses, tá certo? Então, vamos começar aí tentando entender e aprender como que funciona tudo isso no nosso corpo, para poder dessa forma a gente conseguir ter os melhores resultados possíveis, né? Para poder isso ir ajudando a nossa saúde. E nesse vídeo de hoje, como eu falei para algumas de vocês lá no grupo Galera Saúde, então se você não participa do grupo Galera Saúde, clica no botãozinho azul que tem aqui em cima no Facebook para você conseguir acompanhar tudo que acontece na página. Eu vou te enviar lá no WhatsApp qual é o tema, qual é o horário, aonde vai ser a live, e aí assim você ficar ficando por dentro de tudo que acontece. E como eu falei lá na live, lá no vídeo do Galera Saúde hoje, eu vou discutir sobre um assunto muito delicado, que às vezes passa pela cabeça das pessoas, que é, vou tentar fazer sozinho primeiro. E quando a gente começa com esse assunto, né, vou tentar fazer as coisas sozinhas primeiro, querer fazer as coisas sozinhos, né, levando por nós mesmos, às vezes a gente vem daquela, não, eu sou capaz, outras pessoas conseguiram, então eu também vou tentar fazer sozinho primeiro. E aí a gente entra num momento, num cenário que eu considero muito delicado nesse aspecto, que é o cenário do tempo. Tempo é uma das coisas mais democráticas que a gente tem no mundo, na vida. Por quê? Porque independente da condição financeira, da cultura, da formação, de quanto estudou, de quanto não estudou, em que trabalha, em que trabalhou, independente de qualquer uma dessas coisas, todas as pessoas que existem e vão existir vão ter o mesmo tempo. O tempo do dia dela são 24 horas. O que vai aumentar um pouquinho mais é quantos dias essa pessoa vai ter ao longo da vida. E aí, por causa disso, todo mundo tendo o mesmo tempo, a gente tem que pensar muito bem como que a gente quer gastar esse tempo. O que nós queremos fazer para manter o nosso tempo de uma forma mais proveitosa possível. E aí, quando nós estamos falando da parte de dor no corpo, quando nós estamos falando de melhorar nossa qualidade de vida e acabar com essas dores, e quando nós estamos falando de envelhecimento, nós estamos falando de coisas que às vezes um dia, uma semana, um mês faz muita diferença. E aí é a hora que você tem que realmente tentar entender e pensar e avaliar se vale a pena tentar, e se eu tentar, qual é a chance de eu conseguir fazer sozinho. E quando a gente fala de realmente acabar com as dores no corpo, que é o objetivo, que eu trato e tento trazer ao máximo aqui para a página, que é realmente, sim, é possível. Já tem tantos exemplos e análises aqui no canal, já que vocês podem observar, tá mais organizadinho, mais fácil de vocês encontrarem esses casos de sucesso, de pessoas que realmente conseguiram acabar com as dores no corpo, lá no Instagram. Então confere logo embaixo, ali bem no comecinho, tem os videozinhos lá. Então confere as histórias de cada uma dessas pessoas que conseguiram colocar tudo em prática e acabar com as suas dores do corpo, que isso é possível. E cada uma com a sua realidade, com o seu histórico, com aquilo que passou. Então quando a gente começa a ir coletando essas informações, esses casos positivos, tão maravilhosos de se acompanhar, de se ver, a gente começa a perceber que é possível, só que tem um caminho. Porque quando a gente vai olhar os casos das pessoas que não seguiram esse caminho e estão tentando, aí já não são casos tão animadores, tão legais. Só a gente observar a quantidade de pessoas que acabam relatando e colocando aqui no comentário dos vídeos, live após live, falando que, doutor, tô com dor no joelho, o que eu consigo fazer? Ah, eu tenho artrose no quadril, eu posso fazer isso? É esses comentários repetidamente que aparecem aqui só nos mostra que se você não seguir o caminho certo, se você não acompanhar, não pegar na mão de alguém que sabe qual é o caminho, como fazer e como colocar isso em prática, que já passou por todas as curvas, todas as dificuldades dentro de todo esse processo para poder te orientar da forma certa, possivelmente você vai entrar
no caminho das pessoas que não estão conseguindo. E aí você está gastando esse bem, que é tão precioso. E aí entra esse custo que não é financeiro, é o seu custo de tempo. Eu acho que ele é muito mais valioso do que o custo financeiro em si. Quanto que vale ficar mais uma semana ruim, com dor, sem conseguir fazer aquilo que você deseja? Teve um relato de uma dessas, da Rosa, um abraço, Rosa, que ela falava que as pessoas não queriam conversar com ela. O filho dela ligava, morava no exterior, ligava para poder tentar matar um pouco de saudade e tudo mais, só que chegou num ponto que ele parou de ligar, não queria ligar. Por quê? Porque estava escutando a mãe falar só de dores. Todas as vezes a mãe falava de dores, reclamando sobre isso. Já imaginou o quanto que isso acaba afastando algumas pessoas? Às vezes a gente fica em casa, a gente fica carente de alguém para poder nos escutar, carente de alguém para poder acompanhar, estar com a gente ali. Só que às vezes esse tipo de assunto e ficar repetindo e repetindo e falando todas as vezes de estou com dor nas costas, estou com dor no joelho, meu pé está doendo, meu pescoço, eu acordo com meu pescoço doendo, a mão fica formigando, será que eu estou tendo um infarto? Esse tipo de assunto repetidas vezes acaba afastando as pessoas, porque as pessoas querem estar em ambientes agradáveis. Eu não estou dizendo que ninguém pode reclamar de doença, não. Todo mundo, principalmente aqueles que estão à nossa volta, estão preocupados com a nossa saúde. Se são pessoas próximas em que gostam e que gostam de cativar esse tipo de amizade, isso é extremamente interessante que você fale, porque a pessoa vai se preocupar com você. Só que geralmente para situações agudas. Quando a gente começa a falar de situações crônicas, e isso eu falo com propriedade, por acompanhar muitos e muitos idosos com mais de 60 anos, 70, 80, e isso começa a acontecer. Quando a gente está falando de doenças crônicas, que tem mais de 3 meses. Crônicas, a definição é, aquilo está acontecendo por mais de 3 meses. Quando está acontecendo com até uma semana, é agudo. De uma semana a 3 meses é um caso subagudo. Começou, mas ainda não tem tanto tempo. Então não é um caso tão crônico. E aí, quando está nesse quadro crônico, começa a acontecer aquela situação de que as pessoas que estão ao nosso redor, as pessoas que gostam, que prezam pela gente, começam a escutar aquilo repetidas e repetidas e repetidas vezes. E por mais que às vezes elas tenham aquele ímpeto de tentar ajudar, aquele impulso de ajudar, eles já devem ter feito isso. Já devem ter tentado te auxiliar e te ajudado a procurar um atendimento médico, a procurar um acompanhamento, um fisioterapeuta, uma massagem, uma acupuntura, um pilates, um RPG, uma hidroginástica, algum tratamento. E esse tratamento não gerou resultado. E já passou de 3 meses, a gente já tem 6, já tem 1 ano, já tem 2 anos. E a dor, as queixas continuam ali. E aí chega no momento, para as pessoas que estão próximas, que elas começam a se incomodar com isso. Por quê? Porque, cara, eu já tentei fazer de tudo. Eu já tentei ajudar, já levei, já peguei e carreguei. Isso sem falar, às vezes, nas pessoas que ficam mais restritas, né? Falam, não vou, não preciso, não quero. Só que, embora não queira e fale que não precise, continua passando pelo processo. Estou tentando passar um panorama de inúmeras experiências que passaram pelo meu consultório. Eu tento, em algumas situações que eu começo a observar um certo tipo de atrito, né, entre famílias, entre o idoso, o cuidador, entre o filho com o pai. Quando eu tenho essas situações, eu tento separar. Falo para o idoso ficar ali, para o paciente principal ficar ali junto no consultório. Deu uma palestra sobre o Novembro Azul hoje. A garganta tá arranhando e toda hora ela fica seca e dá um incômodo. Desculpem aí pela água, mas aí hoje a gente vai beber um pouquinho mais de água, um pouco de água mais frequente que o normal. Mandar um abraço aqui, ó, pra Liz Dantas, lá de Salvador, na Bahia. Não, lá de Porto do Sauípe, que entrou a convite da Zenilde. Um grande abraço aí pra você, Zenilde, uma grande aluna, que também tiveram respostas e resultados maravilhosos. Então, olha, ó, siga o exemplo da Zenilde. Bem-vinda, Liz, aqui à página. E
a página de vocês, tá bom? Qualquer dúvida que tiver, coloca nos comentários e o que eu puder fazer para poder aproveitar e auxiliar vai ser o maior prazer. Como tá a esposa e o bebê? Todo mundo muito bem. Maíra tá aí, bem, barriguinha crescendo, 17 semanas, só aumentando. É da agora pra frente que começa a aparecer a barriguinha. E o bebê só crescendo, mexendo muito, tudo certo. A gente ainda não sabe qual é o sexo, e aí a gente deve descobrir mais adiante nos ultrassons, tá bom? Obrigado por perguntar. E é isso, quando a gente vai tendo novidades, a gente vai tentando compartilhar e dividir com vocês, certo? Tá, então, continuando. Então, quando isso começa a acontecer, às vezes isso pode começar a afastar as pessoas próximas. Não afastar ao ponto delas não gostarem mais da gente, não querer te acompanhar, não. Mas afastar ao ponto de, às vezes, tentar evitar alguns contatos ou manter os contatos apenas aqueles mais necessários. Porque é nesses momentos que, às vezes, acaba tendo esses afastamentos. E quando isso ocorre, pode começar a incomodar o psicológico do paciente, de vocês que estejam passando por isso, ou de alguém ao seu redor que esteja passando por isso. E aí é muito interessante a gente acompanhar isso. Por quê? Porque está tentando de uma forma que não vai funcionar, que não tem funcionado. Então, muita atenção com isso. Porque às vezes a gente coloca na nossa cabeça que não, eu sou capaz, eu já fiz tantas outras coisas na vida, então eu vou tentar sozinho primeiro. Mas não é algo tão simples. É fácil. Não é algo tão fácil. É simples o processo, o caminho. Desde que você saiba e esteja com alguém que pegue na sua mão e te ajude a conduzir a chegar lá, né? Isso só mostra, né, os resultados que a gente tem acompanhado e tido esses resultados aqui na página, só mostra que é algo realmente simples, mas não é fácil. Porque se fosse fácil, várias outras pessoas conseguiam sozinhas. Porque existem muitos erros nesse caminho. Vou dar um exemplo de alguns erros que as pessoas costumam cometer bastante. E aí você já pode começar a ir corrigindo isso para não acontecer com você, né? Muitas das vezes as pessoas acham e cometem esse erro, e eu falei isso na live de segunda-feira, que é achar que hidratar bem o corpo é só beber água. E tá errado. A gente não hidrata o corpo só bebendo água de qualquer jeito. Por isso que, inclusive, eu fiz uma enquete em onde 75% das pessoas já passaram por isso. 75%, e foi exato, 75% mesmo. Pessoas que estavam acompanhando a live de segunda-feira, que votaram na enquete, falaram que bebem muita água, passa um pouquinho, vai lá e faz o xixi. E se medir, às vezes vai dar mais ou menos a mesma quantidade. Ou seja, está bebendo água e está perdendo isso tudo. Isso está errado, porque você está bebendo água que seria para hidratar o seu corpo, mas não está hidratando. O seu corpo está jogando essa água fora. Então, às vezes, comete esse pequeno deslize, porque o processo de realmente hidratar o corpo da forma correta não é tão simples. A gente tem um outro erro que muitas pessoas costumam cometer, que é achar que para acabar com as suas dores no corpo, para a gente pôr um fim nas dores no corpo, é só fazer alongamento. Às vezes elas começam a acompanhar os vídeos aqui na página e veem como eu falo sobre. E veem como que eu falo que atividade física é essencial, alongamentos, exercícios aeróbicos. E aí começa a falar, não, então eu vou fazer meu alongamento. E acorda de manhã e vai fazer o seu alongamentozinho todo dia. E aí cometem um erro. Porque também não é só fazer os alongamentos e colocar eles em prática todos os dias de manhã, sem nenhum tipo de preparo, sem nenhum outro tipo de atividade ali envolvida junto, não vai te ajudar a acabar com as suas dores no corpo. Às vezes uma execução mal feita do alongamento pode prejudicar. Só que às vezes está com a execução certa, os alongamentos estão sendo feitos da forma certa, da forma correta. Mas está faltando outros detalhes, outros segredos que precisam ser aplicados juntos com isso. Um outro detalhe muito comum, né, que costuma acontecer dentro desses erros que as pessoas cometem ao longo do processo, e erros normais. E junto com eles existem inúmeros outros. A gente só consegue identificar isso quando acompanha, pega na mão e a gente tenta conduzir, que é
o erro da caminhada. Achar que a caminhada pode ser feita em qualquer momento do dia, em qualquer momento do processo. Eu já falei isso em alguns outros vídeos, mas é bom frisar. São detalhes que não são pequenos, que se tornam muito grandes, que são importantes para essa jornada. E isso são só alguns desses exemplos que a gente pode realmente corrigir para poder te ajudar nesse processo. Mas aí você precisa estar com alguém que vai te auxiliar nesse processo, que vai te ajudar nessa trajetória para poder você conseguir. Então, vou tentar sozinho primeiro? Muito cuidado com esse tipo, com essa decisão. Porque estar com essa decisão pode deixar você dias, semanas, meses, anos distantes de um real fim das suas dores. E aí, quanto que você vai acabar gastando agora financeiramente durante esse período, ainda com dores, ainda sem dores, né? Porque às vezes a pessoa melhorou um pouquinho e acaba se contentando. Só que esse pouquinho acaba exigindo comprar um remédio, acaba exigindo continuar com uma terapia, acaba exigindo continuar fazendo uma fisioterapia, uma acupuntura, e isso vai levando e gerando gastos ao longo de meses, semanas, anos. Enquanto às vezes a gente conseguiria economizar muita coisa, não só financeira, mas também de tempo, que é um bem tão precioso e único de cada um de nós, simplesmente seguindo pessoas que sabem qual é o caminho e como te conduzir. Então isso eu acho que é o diferencial principal. Ir com pessoas que sabem o que estão fazendo, né? E isso eu digo não só por mim, não só, então o doutor tá falando que é só ele. Não, existem outras pessoas, outros médicos que também têm o processo. Mas aí que tá. Não o processo, né, o método, os 7 pilares, o método do fim das dores que eu ensino aqui. Mas tem competência para poder te auxiliar. É sempre estar ao lado de bons profissionais. O método fim das dores, aonde 100% das pessoas que aplicaram conseguiram realmente colocar um fim nas suas dores de uma vez por todas, isso aqui é aqui, isso é meu, isso aí foi eu que fui desenvolvendo, né? Aí, em alguns momentos eu conto como é que foi a história, como que eu cheguei nesse método, como que a gente conseguiu ir acertando, eu junto com as alunas principais ali, a gente foi realmente moldando os pacientes. Eu conto, eu explico isso aí para vocês. Agora, existem outros métodos. Com a taxa tão alta, eu desconheço, né? Mas é isso, todo mundo é livre. Eu só acho que se você estiver interessado e quiser realmente tentar vir comigo para eu te ajudar e te auxiliar em tudo isso, você será enormemente bem-vinda. E é por isso que eu te convido para participar da jornada Fim das Dores, que vai acontecer do dia 5 a dia 9 de dezembro. E os vídeos vão sair 8 horas da manhã para você ter o dia todo para se programar, assistir da melhor hora. Foi uma reclamação que chegou para mim que, doutor, as aulas, os eventos estão acontecendo à noite e à noite eu estou cuidando da minha mãe em casa, ela está acamada, ou à noite eu estou indo na igreja, estou indo em algum outro tipo de evento, participo de uma outra palestra, de uma outra aula. Então isso acaba distanciando, né, as pessoas de conseguir acompanhar. Então por causa disso eu vou liberar os vídeos da Jornada Fim das Dores, 8 horas da manhã, pra vocês terem o dia todo e se organizarem para poder assistir e participar, tá certo? Então vai acontecer nesse momento, dia 5 a dia 9 de dezembro. Para poder fazer a inscrição é super simples, é só clicar no link que tem na descrição no vídeo, botãozinho azul, link na bio, e aí vai ter um botãozinho brilhante ali, laranja, te chamando para fazer a inscrição. Clicou, vai aparecer lá o botãozinho verde para você fazer assim a inscrição para participar da jornada Fim das Dores que vai acontecer. Vai ser a última jornada desse ano de 2022. Então, por isso, aproveitem. Junto com isso, já adiantando para vocês, essa jornada Fim das Dores vai ter uma Black Friday, vai ter uma oferta especial para vocês, né, nesse fim de ano, um presente de Natal aqui da página do Doutor Idoso, que já está há 3 anos e meio em andamento, trazendo esses conteúdos para vocês, né? 2 anos e meio, 3 anos não, 2 anos e meio. Então, vocês são super bem-vindos. E aí, nessa aula de hoje, eu gostaria de bater nessa tecla principal, falar sobre a importância da gente tentar pensar e tomar essa decisão principal, que é
não gastar nosso bem mais precioso, que não é o financeiro, não é dinheiro, é o tempo. Que às vezes, dias, semanas e anos podem fazer sim uma grande diferença na nossa qualidade, na nossa saúde. Tá certo? Pessoal, essa era a mensagem. Então é isso. Um grande abraço, Doutor Idoso, e nos vemos na segunda-feira que vem com outro tema, exatamente pra gente bater nessa tecla tão importante que é acabar com as suas dores em 2 meses. Conto com vocês, podem contar comigo. Um grande abraço e tchau, tchau!